Tamara, a conversa estava tão boa que a gente nem percebeu que venceu a hora. Não, e geralmente o Instagram avisa, ele não, eu não recebi nenhuma notificação aqui. Por isso que Pois é, eu. não aparece o reloginho aqui pra gente, né? Vamos só esperar mais gente entrar pra. Tua entrada Uhum. até rápida. Esperar mais um minutinho, a gente fala o que tem que falar e fecha também. Sim, sim, só pra fechar aqui o comentário que eu tava fazendo aqui. Até porque eu tenho que voltar pra minha aula, tá? Você tem que voltar pra sua aula. Tenho que aparecer pelo menos pra chamada. É, ainda bem que eu me formei antes dessa pandemia. Ainda bem. Mas vamos Então, lá. eu tava falando que a conjuntura, né, ela abre espaço, né? A gente viveu no último período uma ascensão aí das classes econômicas que estavam mais embaixo aí, com políticas de ações afirmativas. E se a gente fosse considerar ah, um debate a partir de Gramsci, né? Eu nunca sei se é Gramsci ou Gramsci. Então, para É, quem fala de qualquer um jeito aí, tanto faz. Ah, o negro está cada vez mais inserido quando entra nas universidades, quando tem um acesso econômico, uma ascensão econômica e uma falsa ascensão econômica dentro do capitalismo, mas enfim. Melhora as condições de vida, ele tem mais condições de ser um intelectual orgânico que Gramsci propõe, né? uhum. E a gente vai fazendo uma disputa política mais qualificada, mais forte, pela hegemonia política, né, nessa questão da disputa antirracista. E a gente, enquanto a gente nos últimos debates da União Nacional de Estudantes, nós fizemos uma reflexão de que nós chegamos a acreditar que nós estávamos na vanguarda, na vantagem dessa luta nesse debate aí da disputa da hegemonia na disputa antirracista. Meu cachorro estava aqui latindo de novo. Por Tá. exemplo, nós não debatemos cotas. A gente achou que o assunto das cotas era um assunto vencido. E hoje, no debate, nós estamos quase perdendo. É quase maioria o pessoal contra as cotas. Ah, enfim, você pega qualquer faculdade que está fora dos grandes centros, você sai da Universidade Federal do Rio de Janeiro e você vem para o grosso das universidades, que são as universidades particulares menores, essas nos interiores do país. O debate é extremamente reacionário. E nós não fizemos esse debate, né? E, e com isso, a gente achando que estava na vanguarda, essa galera veio crescendo, a galera mais racista, a galera da... Gente, teve uma interrupção aqui. Eu não sei se vocês escutaram, foi meu cachorro. Me só um segundo. Não, socorro. Tá, enfim, meu cachorro fala comigo, rapidão. A gente, nessa disputa aí de hegemonia, a gente perdeu, né? Perdeu. A gente sofreu um golpe em 2016, a gente não teve forças e acúmulo político na sociedade e na própria política institucional para derrotar o golpe. A gente perde de novo em 2018, com a eleição do Bolsonaro. E isso abre espaço para o tema que a gente estava debatendo, para que mais Felipes Melo surjam, para que mais Campelos surjam, para que cada vez mais os velhos da Havan patrocinem os times e dominem esse espaço, porque na disputa da hegemonia política nós estamos perdendo. E por isso que Exato. eu pensei em fazer essa live, aí convidei a Vaz Comunistas, inclusive eu queria agradecer a Ana Daróis, da UJS Rio de Janeiro, por ter colocado a gente em contato e conseguir fazer essa ponte para a gente materializar essa conversa. Eu agradeço a Giane, que foi a que me passou o teu número, né? Giane, da Vaz Comunista, da Vaz Feministas. Agradecer aqui a Vaz Feministas, que participou em peso, né? Na outra parte, porque essa parte aqui foi porque o Instagram cortou, que a live só tem 1 hora. Então, agradecer em peso aqui a Vaz Feministas, os camaradas aí da Vaz Comunista também que estavam assistindo. Comentários aí que eu não vou dar. Não vou dar Eu só vou falar uma audiência. coisa. Eu não sou derivado. Eu não nasci em 2019. Sou bicampeão da América desde 98.
no ano do centenário. Vamos lá. Mais alguma consideração que você queira fazer? Sobre esse tema não. Se você quiser fazer algum comentário. Não, para mim era só ver se o pessoal tinha algum comentário a mais para Tá, fazer então e só para por mim finalizar. a gente já fez, já Então, trabalhou assim, bem esse tema. Vamos só a, ver alguma mais consideração. eu falei Mas muito pode da falar. questão da contranarrativa, né? Que eles estão ganhando a disputa de hegemonia. E eu acho que isso significa que a gente tem que intensificar nosso papel de intelectual orgânico e de disputa da política. Porque se a gente quer que o racismo ele acabe, isso só vai acontecer se a gente disputar a política, os espaços de poder. E não só os espaços de poder, mas a consciência coletiva também. Mas a gente tem que lembrar que a consciência coletiva está extremamente atrelada às condições materiais de existência e, por isso, a gente tem que fazer a disputa da política institucional para a gente poder alterar essa realidade, né? Então, Exatamente. a gente tem que ter isso como muito claro, né? Fazer live para disputar a consciência, massa. Mas também tá aí disputando os espaços no clube, os espaços na sociedade, na associação de moradores, e tá sempre nos apresentando para fazer a disputa com essa contracultura, né? Com essa outra narrativa e com essa perspectiva de que a construção de uma sociedade justa, igualitária, onde caibam negros, mulheres, LGBTs, diferentes padrões de beleza, a classe trabalhadora, seja, ela tem que ser dirigente, né? Exato. E a gente sabe que o nome dessa sociedade é a sociedade socialista. Exato. Vamos ver aqui. Vocês têm mais algum comentário para fazer, gente? Dúvidas, perguntas? Para quem entrou, essa live é, na verdade, a continuação de uma outra que estava tendo, só que aí a gente não. O Instagram não avisou que o tempo estava acabando e acabou cortando. A outra parte já está até salva no IGTV. Entendeu? A gente acabou se empolgando aí, conversando demais. Então. Então a gente pode passar pro Volta no Futebol? Do futebol? Sim, sim. Tá. Sobre a volta no futebol. É terceiro ou quarto tópico? É o terceiro. Agora eu não tô lembrando. Eu queria linkar os dois. Porque quando eu quis colocar aqui pra gente debater volta do futebol e a política interna do Vasco, eu quis colocar isso pra gente falar um pouco da decadência, né? Do que está sendo um pouco o futebol. Os clubes extremamente preocupados só com lucro e esquecendo dos seus funcionários, esquecendo dos seus jogadores, Exato. Esquecendo que todo mundo aí está correndo risco de vida. A gente está batendo recorde, atrás de recorde todo dia no meio de infectados e no meio de mortos. Eu não sei se vocês acompanharam, mas se vocês acessarem o G1, vocês vão ver que o Pará descobriu que tinha 900 mortes subnotificadas. 900 mortes. Quem assistiu o vídeo do nosso amigo trotskista Gregório do Viver, o trotskista que a gente gosta, vocês vão ver como ele trabalha bem. Eu gosto do Gregório. Eu sorrio bastante. Não tô falando de mim não, mas tô falando que tem gente aqui que não pode gostar. Tá. Se vocês acompanharem o vídeo dele sobre subnotificação, naquele programa que ele tem na HBO e que ele posta também no YouTube, vocês vão ver que está muito bem fundamentada essa questão da subnotificação. Aqui no meu estado, o que ele traz no vídeo, o número de pessoas mortas por doença, por síndrome aguda respiratória, que é quando a pessoa morre sem o teste de Covid, né? O número de mortes por doenças respiratórias, no meu estado, Tocantins, que na época que ele gravou o vídeo, era tido como exemplo, porque só tinha um caso confirmado, não tinha chegado aqui ainda. Enfim, é tido como exemplo de gestão. E, inclusive, o governador do Novo, lá de Minas, comentou sobre isso. Muito se fala que o Brasil está tendo caso e caso, mas não fala dos exemplos bons, né? Como o Tocantins, que não tem nenhum caso lá. Só que nessa época já, o Gregório ele traz os dados de que tinha dobrado o número de mortes por pneumonia em relação ao mesmo período do ano passado, dobrado o número de mortes por doenças respiratórias. Tudo isso por falta da testagem. Exato. E nesse contexto, você vê Rodrigo Landim, acho que é Landim, não é o presidente do Flamengo, o nome dele? É Landim, do Flamengo. Junto com o Campelo,
abraçado com Bolsonaro e com Flávio Bolsonaro, com os Bolsonaros em Brasília, para discutir volta do futebol. E você vê o Campelo, que preside um clube com a história mais bonita do mundo, indo na Fox Sports falar que o pessoal não sabe o que está falando, que dá para voltar ao futebol. O cara que tem uma gestão fodida, passou a gestão dele, começou com golpe, né? Um golpista. Aí você vê a gestão inteira, com dívida e atrás de dívida, não conseguiu reorganizar as dívidas do clube. Agora ele, com a desculpa de crise econômica do Vasco, vai colocar a vida dos nossos funcionários em risco, depois de já ter colocado a vida deles em risco, não dando para eles condições mínimas de se manterem, atrasando 4 meses de salário. É. Não, sabe o que é o mais absurdo nisso tudo? Campelo é médico. O Campelo é médico. Entendeu? Assim, uma coisa é esse presidente nosso, eu não vou xingar o cara, não vou me prestar isso, ele não merece. Uma coisa é esse presidente, o cara paraquedista que fala questão e dá um ranço na minha cabeça, defender aí cloroquina doidado. Outra coisa é o Campelo ser médico e defender a volta do futebol. Entendeu? É mais irresponsável ainda. E para você ver, o Mandetta e o Taik, dois neoliberais, mais médicos, colocaram a medicina e a ciência à frente das suas ideologias neoliberais e saíram do governo para ser contra essas coisas. A volta da normalidade e tudo mais. O Campelo não. Exato. O nosso, quer dizer, nosso aqui no Rio, prefeito, o Marcelo Crivella, ele mudou o jeito de como que vai notificar as mortes por Covid-19. Basicamente, eles vão olhar só os atestados de óbito e não esperam os testes e análise. Assim, eu não sou da área médica, então tem algum pormenor aí, alguma linguagem que eu não vou saber falar. Então, basicamente, você só vai ser considerado morte por Covid-19 aquilo que já saiu no atestado, que é morte por Covid-19. Só que, quando muitos testes só ficam prontos depois que o atestado de óbito é emitido. E isso não vai entrar nas estatísticas. Só com isso, a gente já teve a menos 1.700 mortes. Só aqui no Rio, tá? Não tô falando do Brasil todo, não. Só aqui no Rio, gente. E isso... aqui a estatística, ó, tá diminuindo as mortes. Aí chega um Landinho e um Campelo abraçados naquela família maravilhosa, família Bolsonaro, e vão querer voltar ao futebol, se aproveitando disso. Ah, mas vai ter portão fechado. Pô, mas você tem um funcionário de limpeza do estádio, você tem um cara que vai lá tratar da grama, você tem um massagista, você vai falar pro massagista fazer distanciamento de 2 metros? Você não vai falar isso. Entendeu? Aqui na minha cidade, o prefeito, ele liberou o funcionário. Eu sou de Colinas do Tocantins. É uma cidade a 300 quilômetros de Palmas, que tem 35 mil habitantes, mais ou menos. Aqui a gente tem um gramado sintético. Sabe esses gramados sintéticos que rola peladinha? Aí no Rio deve ter um por esquina. Aqui a gente tem um na cidade. E ele estava fechado. Liberaram o funcionamento dele. Olha com as condições. Quem está de fora da grade tem que usar máscara, assistindo jogos. Quem está de fora do jogo tem um quadradinho lá marcando o espaço que ele tem que ficar. E tem que usar máscara. Aí no jogo não, no jogo é tudo liberado. Você vai sem máscara. Correr com máscara de pano é horrível. Fora que assim, você fica suando, aquela máscara não dura 2 horas. Não, mas tipo, qual o sentido? Você permitir uma aglomeração e ficar enfeitando tudo isso, sabe? É o que eu tava comentando da sublimação. Né, de você tentar passar o pano em cima das coisas, fingir uma certa normalidade. E isso tudo só evidencia que para muita gente a vida não importa, né? São números, estatísticas. E com isso fica muito evidente hoje, né? Mas pra gente que é do movimento negro, que faz essa luta antirracista, isso é muito evidente pra gente há muito tempo, né? Polícia entra na favela metendo bala o tempo todo, como se a gente não importasse. Aqui em Colinas do Tocantins, não tem a violência policial tal qual tem nas grandes periferias do Brasil, né? Como tem em Rio de Janeiro,
como tem no Rio, em São Paulo. Até porque está muito atrelado à questão do controle do excesso de mão de obra de reserva, né? Você está trabalhando em termos marxistas. Mas aqui, por exemplo, a epidemia da violência policial, a endemia, né, que é quando é permanente, da violência policial para com o povo negro, é muito clara. Existe uma rua que leva um bairro periférico aqui para uma escola que funcionava o ensino noturno. Esse bairro, ele é um dos maiores bairros da cidade e não tinha uma escola com ensino noturno, nenhuma. Existia uma rua totalmente escura que dava ligação, uma rua assim de 3 km, que dava ligação a essa escola, que era em outro bairro, para os jovens trabalhadores poderem estudar à noite. Esses jovens trabalhadores, pela construção sociohistórica e socioeconômica do país, necessariamente são negros, né? A maioria são negros. E minha mãe era coordenadora dessa escola. O que tinha da minha mãe de relato de que esses alunos, enquanto estavam indo estudar de bicicleta, levavam baculejo e morriam de medo de um dia serem implantados as coisas contra ele, como a gente sabe, né, que PM tem um kit baculejo. Enfim, a epidemia do Covid, ela evidencia que para o capital qualquer vida é dado. Mas para a gente que é do movimento negro, acho que a gente tá nessa liderança e dessa empatia, né, dessa contranarrativa contra esse governo, até porque a gente já está muito mais acostumado a ser tratado como dado, né, como estatística. É muito evidente como que as nossas vidas, enquanto pessoas negras e mulheres, no caso, que é uma desvantagem maior, como que elas pouco importam, né? Você nunca vai ver, por exemplo, uma abordagem dessa ali na Vieira Solto, que é uma rua super, uma avenida super A gente não bem precisa ir longe, né? valorizada. A abordagem, os atos que estão tendo na frente do Congresso, de bolsonaristas fazendo aglomeração. Pô, o policial falta passar a mão na cabeça pedindo, por favor, entre no carro. A greve de professor que teve, pô, Ah, greve de professor quando rolou, sim, foi, pô, não tem nem é tiro, comparação. porrada e bomba. Literalmente. Literalmente, é muito complicado essa questão. E é isso. E acho que a gente tem que se posicionar, mesmo sendo Com vascaíno, né? certeza. Contra a volta ao futebol, mesmo sabendo que nosso clube precisa dessas receitas, para não entrar em colapso aí. Mas não Verdade. dá. Vamos lembrar que uma frase que eu escutei muito nessa pandemia é que falido se recupera, mas falecido não. Então, acho que por mais a vida é mais importante do que o lucro. Então, a gente tem que ter consciência disso. Oi, fala. Só queria fazer mais um comentário, mas quando for para encerrar. Você... Tá, tudo bem, é porque eu não tenho mais nenhum comentário pra fazer, só se surgir alguma coisa aqui deles. Se Só você porque eu quiser fiquei fazer comentário, chateadaço pra caralho do Yaya por quê? não ter dado certo. Pô, o cara foi apresentado. Gente, O cara foi apresentado com a camisa do Nelson Mandela, pô. Eu já tava imaginando ele entrando em campo aí e metendo um gol, entrando em levantando campo a com o camisa e Cerrado. soltando o Lula livre, sabe? Cara, gente, pô. Mais iludido Eu que fiquei isso. iludidaço. Pô, mas, gente, mais iludido que isso, pô, nem fala o quê, né? Ah, uma coisa que eu reparei agora, a gente tava falando de camisas negras, né? Luta contra o racismo e tal. O Vascaíno sofre. Aqui, só uma coisa agora que eu reparei. É. Vamos lá. Deixa eu só ver alguns comentários, aí você faz o comentário que você falou. Era esse comentário que você falou que ia fazer É, eu tinha que citar o Yaya. do Yaya Touré? Tinha que citar. Mas assim, Ah, e teve você. falaram que tinha um outro jogador que ele tava prometendo, mas gente, pô,
Cara, nem candidato é ainda. Mas assim, Assim, é porque eu fiz uma análise ali daquilo, porque no vídeo o Yaya fala, eu não posso me mudar para o Brasil nesse momento. hum, É muito ou seja, você triste não alguém vai. falar isso. Não, é muito Um cara que é triste, mas vai fazer o quê, apresentado com gente? a Quem camiseta vai do botar a Nelson família em Mandela. risco? Um cara que é apresentado com a camisa do Nelson Mandela, né? Sei lá se aquela apresentação é de verdade ou não. Mas enfim. E depois ele decide não vir para o Brasil por motivos pessoais. Com certeza ele não quis falar que ele não queria vir para o país governado por um fascista, onde a violência policial é normalizada, E o contra o coronavírus seu tá rolando povo. solto. E o coronavírus tá rolando solto. E o coronavírus está rolando solto. É, com certeza. Vamos aqui. Deixa eu ver. Vascaíno sofre, Vasco é iludidos. Somos bem iludidos. Deixa eu ver mais algum comentário. Quem é o corajoso que quer vir pra cá, não sei. Quem em Já sã perguntou aqui. consciência vem para o país governado por Bolsonaro? É, Ana. Boa pergunta. Boa pergunta. Inclusive, não Mas, sei assim, responder, nem me atrevo. eu acho que pra gente. Vai ser até a minha consideração final, porque eu realmente preciso sair Uhum. e ir pra minha aula. Não, tudo bem. É Vai lá que. assinar a lista de presença. ah, assim, é que apesar de tudo, de toda a nossa construção socioeconômica, né? Opressiva, violenta, de o fascismo estar tá em voga, os fascistas terem saído do armário, de existirem células nazistas no Brasil. Vocês podem pesquisar, mas existem muitas células nazistas no Brasil. Apesar de a gente estar tá vivendo um país onde aquela mulher, esqueci o nome dela, ameaçou o Alexandre de Moraes lá ontem no vídeo. A Sara Inverno. Sarah Winter. Isso, a Sarah Tu Winter. sabe que, tu sabe que Sarah Winter é codinome, né? Aham, Sarah Winter foi por causa de uma fascista inglesa que tinha esse nome mesmo. sim. E, e Enfim. apesar da gente estar tá vivendo tudo isso, nosso povo sempre foi muito resiliente, sempre foi muito forte, sempre construiu alternativas. E essa live também serve como um convite para todo mundo a se propor a ser alternativa, se propor a ser contracultura, se propor a ser contranarrativa, né? Isso se dá, no meu entender, através da organização, através do estudo, através da participação, através da gente não se acovardar. Existem vários movimentos sociais, vários partidos políticos que vocês podem estar se organizando, estar fazendo parte, para poderem pra gente poder construir uma sociedade justa e solidária. Porque, pra falar a verdade, galera, não é fazendo live, não é fazendo tuitaço que a gente vai mudar, a gente tem que ocupar o poder, Nem nota de sabe? repúdio. Nem nota de repúdio, não é fazendo ciranda, né? Lá, Sarau ciranda em assembleia, antigolpista. pô. Não é dando uma de trotskistas, caralho. Mas enfim, a gente precisa se organizar. Então conheçam. Eu sou militante da União da Juventude Socialista, eu peço para que vocês conheçam. Eu peço para quem, todo vascaíno aí, meu amigo que acompanha a live, acompanha a Vascomunistas, que tem muito material de qualidade mesmo. Eu aprendi a Volta e meia a história. gente solta material, tanto nas nossas mídias sociais, tipo Facebook, Instagram, Twitter. E também tem o site da Voz Comunistas, o site próprio. Tem muitas Show. coisas legais lá. Inclusive, vocês têm também alguns debates muito qualificados que eu acompanhei no canal do Sim. YouTube. Então, pessoal, vamos fazer parte, vamos fazer uma força para se colocar à disposição, para ser de um movimento organizado. Porque são nesses espaços que a gente consegue construir, traçar os planos para poder contra-atacar, como diz a música da Baiana System, né? Vou traçando vários planos para poder contra-atacar. Ou é isso, ou a gente aceita esses fascistas no poder e vive nossa vida calada. A gente tem essas opções. Que a gente tem que lembrar. Quem fica em cima do muro é sempre o primeiro que cai. Não existe neutralidade possível. O neutro está no lado do opressor. Paulo Freire, né? Então, essas são as considerações finais que eu tenho. Acredito que nós vamos vencer.
Eu não acredito na derrota. Como E diz o foi Lenin, com muita luta. camaradas, não tenhamos medo. Venceremos, pois temos razão. Exato. Eu queria agradecer a tua fala. Você ia falar alguma Não coisa é. assim? É só isso. Ah, tá. Queria agradecer aqui a tua participação aqui na live. Acho que foi uma discussão muito, muito bacana. Aí a gente começou meio desencontrando, que você chamou a live lá, eu chamei a live aqui, mas deu aquele nervosismo, mas foi. Eu acho que foi uma discussão muito importante, não só pela questão histórica, mas pela questão política, social aí que a gente debateu. Uma coisa que a Nath botou, que eu acho que eu vou usar aqui na minha consideração final. Como é que ela falou aqui? Perdi. Nem guerra entre as torcidas, nem paz entre as classes. Acho que é um pensamento que a gente tem que ter. Paz entre nós, guerra aos senhores. E muito obrigada pela tua participação e vamos conversando, tá? Eu que agradeço pelo Também, espaço. agradeço vocês aqui que participaram da live, que ficaram até essa hora, talvez tenham tido algum compromisso, mas pararam aqui e deram atenção pra gente. Eu agradeço imensamente vocês aqui participando, o pessoal da Voz Comunistas, as meninas das Voz Feministas que deram essa força aqui acompanhando a gente, pessoas de outros times que eventualmente acompanham, e que ouviram alguma provocação minha, talvez, né? Eu agradeço demais, tá bom? A gente vai encerrar por aqui. Ele tem um compromisso, tem que assinar a folha de presença da aula dele. Tá bom, gente? Obrigada e saudações vascaínas. É nóis. Obrigado, gente, por tudo.